Gente da Gente, aquele programa que você já conhece, inclusive a finalidade, que é trazer pessoas, conversar com as pessoas, contar casos e causos. E hoje nós vamos falar mais também de futebol. E para isso nós convidamos um ex-árbitro, um ex-presidente da Liga de Desportos, uma pessoa que sempre dedicou a sua vida ao esporte e ainda hoje acompanha os acontecimentos. Oduvaldo Elton. Um grande abraço, Oduvaldo Elton. Muito obrigado, Garcia. É uma alegria, é uma satisfação estar aqui a seu lado, esse grande amigo que nós nos conhecemos desde que aqui em Divinópolis chegou. Eu fico realmente engrandecido, envaidecido em poder participar deste programa. Estou à sua disposição, dentro dos meus limites modestos, mas estou aqui à sua inteira disposição com esta alegria de sempre. Só pelo introito eu vou acabar perdendo o emprego, né? Porque essa desenvoltura para falar do Oduvaldo Elton, né? Até a voz, o timbre de voz e tal. Qualquer dia será convidado para integrar aí as equipes esportivas da televisão, da Rádio Minas, não é? Etc, etc, etc. Oduvaldo Elton. É só Oduvaldo Elton ou tem outros nomes no contexto? No linguajar popular, Garcia, seria até ladrão de cavalo. Oduvaldo Elton Ferreira Álvares da Silva. Isso é nome de príncipe. Gigante. Isso é nome de príncipe. É nome de gente importante, só que eu não saí com essa importância, né? O Oduvaldo foi muitos anos juiz de futebol da Liga de Desportos. Chegou aí para a federação, mas todo árbitro de liga é filiado à federação. Você chegou a trabalhar na Federação Mineira, nas instâncias maiores, ou apenas teve um sonho, ou não quis, porque realmente não compensava? Tudo isso que você disse um pouco. Bem, eu comecei a apitar futebol com 18 anos. Aos 19 anos, eu já era tido, sem falsa modéstia, como o juiz mais condecorado, melhor juiz. E com isto, eu logo assumi outros cargos dentro da Liga. Eu fui diretor de árbitros, formador de árbitros, instrutor, palestrista, mais de 20 anos. Com relação à Federação Mineira de Futebol, eu sou formado por ela como árbitro, como também sou formado pela Escola Nacional de Arbitragens, vinculada à CBF. Eu não tive interesse, Garcia, em ser juiz profissional, primeiro porque eu tinha minhas atividades profissionais aqui. A minha história nesse sentido aí, eu fui privilegiado, porque convidado diversas vezes fui. Já para nosso início de conversa, a Federação Mineira de Futebol veio aqui com toda a sua diretoria num jogo do Vila Nova e seleção da Liga, no encerramento do campeonato na década de 70. Eu devia ter 22 anos, deve ter sido no ano de 72. E Coronel José Guilherme, Elmer Guilherme, um jovem, a diretoria da federação toda. E quando acabou o jogo, quem apitou o jogo fui eu, o coronel, nas entradas do vestiário ali do Guarani, ele falou: olha, eu preciso de uma conversa com você. E ao lado dele estava o diretor de árbitros da federação, Oscar Cir. Falou: Oscar Cir José de Moraes. Exatamente. Olha, nós temos um convite para você e não queremos que você recuse. Eu disse: perfeitamente, ó, vamos a ele. Você está convidado a estar em Belo Horizonte na terça-feira para se apresentar no quadro da Federação Mineira. Eu disse: olha, é um caso a estudar, porque eu tenho minhas atividades profissionais aqui em Divinópolis, eu não posso deixar. Então foi por aí. Mas eu pertenci ao quadro da Federação Mineira, sou diplomado por ela. A federação tinha um quadro suplementar que fornecia os juízes para o interior e dos quais eu apitei um sem número de jogos profissionais, e que você sabe disso. Então, a minha vida como juiz foi privilegiada. Muito novo, tanto nas atividades do futebol de campo, como no futsal, que antigamente era o futebol de salão. Eu tenho as duas especialidades como árbitro.
Futebol, qual o seu grande jogo? Olha, eu apitei... Peguei. Essa me pegou de surpresa, porque eu apitei muito jogo. Mas eu vou destacar um jogo. O Cruzeiro foi jogar em Machado, no sul de Minas, na década de 70. Eu, muito jovem, conforme eu falei, e o Nuno, que o Piazza veio substituí-lo no Cruzeiro, é de Machado. Não sei se é vivo ainda. E o Cruzeiro foi jogar lá. Nuno? É Nuno, jogava no meio de campo. É. E esse jogo, o Cruzeiro foi jogar, e o escalado, e aquele negócio todo. Time principal, né? Principal. E lá vou eu, 25 anos, 26 anos. Alguém lá perguntou, mas esse menino aí que vai apitar o jogo? Alguém disse, é ele. Tá bom, então eu apitei, achei um grande jogo, uma grande arbitragem, aquilo que te motiva. Mas também tive muitas em Patos de Minas, Araxá, Uberaba, Uberlândia, aqui nas cidades adjacentes, porque antigamente nós tínhamos a segunda divisão, não é? Que é o módulo 2 da federação, e juízes da liga, centenas de vezes usados, porque o quadro da federação era pequeno. Mas então eu vou ficar com um destaque esse jogo de Machado. Um grande aperto, assim, aqueles jogos que terminam em confusão, que o pessoal ameaça agredir a arbitragem, principalmente se o juiz for de fora, aquela coisa toda, um momento de tensão na... Perfeitamente. Isso aí, Garcia, é o nosso batismo como árbitro. O juiz que não passou por isso, ele não é juiz de futebol. Lá no nosso meio, isso é considerado. Nós somos batizados nas agressões, infelizmente, nas ameaças, mas eu tenho um destaque aqui numa cidade bem próxima. O Guarani foi jogar, o Guarani com seu timaço, Lucinho, Fernando Roberto, Marquinhos e tal. Itapecerica fez um torneio em que foi o Ferroviário, também era profissional. A rivalidade já ia daqui para lá, exatamente. Né? E ajuntou-se os dois times de Itapecerica, São Bento e União. Num domingo, um jogo no campo de um, no outro, no União, outro no São Bento. Muito bem. Primeiro jogo eu apitei Ferroviário e União. O outro juiz, o Eurico, já falecido, apitou Guarani e São Bento. Não, invertido. O certo é que, no jogo final, no domingo seguinte, era São Bento e Guarani, Ferroviário e União. Campo de Itapecerica não comportava de tanta gente. Muito bem, cheguei e tal, como sempre, com um nome muito bom lá. O Guarani começa com 3 minutos de jogo, 1-0 para o Guarani. Tabelou-se lá Fernando Roberto com bola do Lucinho e aquele negócio todo. Gol. Goleiro do São Bento veio até o meio de campo como referência, logo naqueles dias que o Brito havia agredido a José Aldo Pereira. Ah, sim. E ele quis fazer exatamente em mim o que o Brito fez. Muito bem. Brito era, para a nova geração, Brito era zagueiro do Vasco, foi titular da seleção de 70 no México. Comia 14 ovos por dia e era o jogador fisicamente melhor preparado da seleção brasileira em 1970. Melhor preparo físico. Exatamente. Então, saiu-se o gol aos 3 minutos, bandeira para o meio de campo, eu para o meio de campo, não houve nenhuma ilegalidade no lance, tranquilo. Quando o goleiro sai lá do gol e vem em minha direção, no meio de campo. Se você não anular esse gol, nós vamos te quebrar. E já veio com o gesto da agressão. Eu saltei, porque era muito rápido, magrinho. Faixa preta e tal. Aí eu fugi da agressão dele e, consequentemente, expulso. Não tinha como não. E comecei a expulsar. Expulsei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim adiante, com 3 minutos de jogo. Muito bem. Aí que eu vou responder o que você me perguntou. Do aperto. Estou no vestiário, pedras sendo jogadas pelas janelas. E aparece lá um senhor com um paletó, assim, tipo Garcia, bem vestido. Muito bem vestido, bem trajado. Boa tarde, boa tarde.
Eu sou o delegado aqui de Itapecerica, delegado de calça curta, que nós chamávamos, né? Nomeado lá e tal. Não era delegado, era delegado de político. Eu vim aqui falar com o senhor vai continuar o jogo? Eu falei, por gentileza, o senhor é o delegado? Sim, senhor. O senhor, por gentileza, quer se retirar? O que eu preciso aqui é garantias das quais o senhor com certeza veio me trazer. Agora o senhor vem me fazer uma cobrança, o jogo não reinicia, o juiz sou eu, aqui não se troca de juiz, que não é juiz peladeiro, eu estou escalado aqui pela Federação Mineira de Futebol e os juízes obedecem o meu comando, a autoridade aqui sou eu. E o senhor, por gentileza, providencie a minha retirada do vestiário. Aí, respondendo mais uma vez, eu dizendo, como sair de campo? Como sair de campo? Existiam-se 7 policiais no campo para proteger essa imensidão que eu já falei de início, que estava lá. Saímos pelo fundo, polícia dando segurança, mas nos deixou no fundo do vestiário, na rua. De repente, Garcia, veio aquela multidão, 200, 300 pessoas, correndo para nos pegar, para me pegar. Eu falei com um dos auxiliares, segura minha bolsa, segura minha bolsa. E nós de uniforme, porque não tinha jeito de trocar. Eu abri a bolsa, correu gente para todo lado. Eu não tinha nada lá dentro. Eu não tinha nada. Correu-se gente por todos os lados. Nós viemos trocar de roupa em Lamounier. Esse dia eu vi realmente o perigo que é a inconsequência do torcedor. O torcedor é passional, ele é cego, ele parece um touro enraivecido, que ele não sabe o limite. Esse dia eu tive medo, viu? Com sinceridade. Não tinha VAR? Não tinha VAR. E não tinha também o porquê, para ser bem claro e honesto com a consciência, não havia motivo para isso. É verdade. Lance claro. A diferença, né? Nós estamos falando de arbitragem, o futebol aqui fica em segundo plano. A diferença da arbitragem, eu já até falei que não tinha VAR, né? O VAR é recente. A diferença de ontem para hoje. A diferença do ontem para hoje, se nós formos considerar o sistema diagonal de arbitragem, hoje ele é meio sistema. Antigamente o juiz era obrigado a ir aos 5,50, um linguajar de juiz. O que é 5,50? É a pequena área. Ah, sim. 16,50. É a grande área. É a grande área. Só as medidas, né? Exato. Então, perguntando ao Garcia, que é um homem vivido no futebol, não vai me pegar, hein? Eu estou falando em áreas de campo de futebol, nas colocações. Depois você me responde. Quantas áreas existem no campo de futebol? Você vai me responder depois. Pode pensar. Eu vou deixar para o final. Exato. Então, o sistema diagonal de arbitragem hoje, ele é totalmente diferente. O juiz não entra nas áreas. Preste atenção. Eu nunca observei, não. Então, o juiz não entra. Na diagonal, ele não entra. Ele faz de cabeceira a cabeceira. Cabeceira a cabeceira. Quer dizer, ele desgasta muito menos, muito menos. Portanto, você está vendo aí juiz tropeçando constantemente em jogadores e na bola. É uma constante. Ele fica em cima. Completando a sua pergunta, qual é a diferença? A diferença é que existia menos condições para nós juízes e mais responsabilidade consequentemente. Por exemplo, nos grandes jogos, o juiz fica aí amoletado, né? Com o uso do VAR. Ele sabe que qualquer coisa ele pode contar com ele. E antes, que nem o juiz reserva tinha. É interessante. Já veio uma grande conquista quando saiu o quarto árbitro, que era o juiz adicional. Já foi uma grande conquista. E depois, quantas experiências nós tivemos? Nós tivemos as experiências de auxiliares nas linhas de fundo, não é? Ali próximo às balizas, que foi uma balela que não deu nada. Agora, Garcia, completando tudo isso aí, o futebol começou com os 2 capitães apitando os jogos. Imagina você. Eram os 2 capitães no início do futebol. Historicamente. Historicamente falando, lá na Inglaterra, onde foi
fundado o futebol, eram os dois capitães que captavam o jogo. Olha, é uma curiosidade que, sinceramente, eu não sabia. Então, as regras de futebol foram nascendo, foram se desenvolvendo daí, que criaram-se as 17 regras. Então, a diferença que eu acho é isso. O juiz, antigamente, era um sistema diagonal diferente. Hoje ele tem muitas facilidades, ele tem o auxiliar lá de fora, que também ajuda ele. Um sinal dele ali é fundamental. Sinalização. Porque nós, comentaristas, nós, narradores, nós, repórteres, temos uns hábitos péssimos de dizer que o bandeira marcou. Bandeira não marca. Ele sinaliza, né? Sinaliza. A única pessoa investida e revestida de autoridade para dizer sim ou não, é o bem árbitro. como o VAR, não é? Somente o juiz de campo. Então nós não podemos, nós temos que mudar esse linguajar também, né? Como houve as mudanças para os juízes, na comunicação também, paulatinamente, tem que ser mudado. Mas agora eu vou passar de entrevistado a entrevistador. Quando nós falamos... Não vá me complicar. Quando nós falávamos em regra de futebol, em Quantas áreas... são? Quantas áreas existem num campo de futebol? A pergunta, 2 pequenas, 2 grandes, 8. Tá quase. Podemos ir um pouco mais. 9 a área do grande círculo. Podemos ir mais. Já começou a dificultar. Eu chamei o Oduvaldo Elton aqui e agora ele está me botando na roda. Eu já mudei a figura, mas como nós estamos conversando sobre regras, você não tem obrigação de saber isso, você com essa bagagem toda, que eu me impressiono quando assisto os jogos pela televisão e ouço você pelo rádio, você e o Amaral, acho uma dupla maravilhosa, como era o Luciano Eurides com você aqui na Minas, achava interessantíssimo, que era um trabalho perfeito. O campo de futebol existem 14 áreas. Dobrou que a minha resposta. Inicialmente você viu só a metade do campo. Olha, quais são elas? Então vamos a elas. Nós temos 4 áreas que são as de escanteios. Não temos lá nos escanteios marcados, assinalado com a bandeira o ângulo de 90 graus. De 1,40 m, exatamente. Bem, nós temos 4. Nós temos a pequena área, que é 5,50, e nós temos a 16,50, e temos a área do pênalti, que é reservada exatamente para o cobrador de pênalti. Ninguém pode entrar ali. Ninguém pode entrar. Então, se você... Invadir, né? É invasão. A invasão de área, anula-se a cobrança e por aí afora. Bem, aí nós já encontramos aproximadamente 10. Agora está faltando 4. Muito interessante. Quais são elas? O grande... Círculo. A grande área do campo. Sim. O de lá da intermediária contrária. Aliás, quais são as dimensões em mínimas? Eu sabia isso de cor, mas vai passando o tempo. As dimensões mínimas do campo de futebol. O máximo 120, o mínimo de 90. Dentro disso aí, para os jogos internacionais, é 75 por 68, e por aí. É muito interessante. Então, completando as 14 áreas que o campo de futebol tem, nós temos mais 2 ali no meio de campo, do grande círculo, porque é dividido uma área de um lado e de outro. Metade aí, para um, metade para nós outro. formamos 14 áreas num campo de futebol. São curiosidades da arbitragem que o velho repórter, locutor aqui, ficou sabendo agora, e você que está assistindo aí, que é ligado em futebol, que trabalha com futebol, talvez não tenha sabido até a resposta. Isso é normal, é o juiz que tem que saber. É o juiz que tem que saber. Mas é bom agora, o jornalista também, o repórter. Bom que ele saiba para ele evitar... um agafe, né? Por exemplo, nós escutamos constantemente, o jogo foi decidido por 3 séries de pênaltis. Não existe isso. Não existe isso. O que é o pênalti? É um tiro livre. Direto da marca do pênalti. Exatamente. Não é? Nós vamos encontrar aí o erro constante de pronúncia. De colocação. Não é pênalti não, porque não houve falta. Como é que é pênalti? É verdade. Não é? Então não é pênalti. Oduvaldo, a mulher na arbitragem. Eu acho muito interessante e valorizo.
Aliás, uma das primeiras do Brasil foi minha prima. Leia, eu não sei o nome dela, assim, demais. Nome de casada, porque aí casou. Exato. Então, ela, quando se tornou árbitra, ela veio visitar minha mãe, que era sobrinha de minha mãe. Aí minha mãe falou que eu era juiz e tal. Não, eu quero conversar com ele e tal. E eu cheio de atividades, que você lembra que eu era empresário. Mas mesmo assim eu fui almoçar com ela. Mas foi uma alegria. Nós fomos conversar. Eu vou conversar, eu não sei nada e tal. Então conversamos bem, aprendi muito. Você aprendeu com ela? Isso deve ter já um certo tempo, porque a mulher árbitra, para nós aqui, é até uma novidade não muito distante, né? Mais recente. E é muito importante a participação feminina, por muitos aspectos. Você tem gostado, inclusive das comentaristas de arbitragem que as televisões estão usando agora? Nós tivemos até pouco tempo aqui a Bruna Laura, né? Filha da Sandra Helena, que foi nossa diretora aqui no Sistema Candidez, Rádio Divinópolis e tal. A Bruna Laura, não sei se você conheceu, Conheci. Uma árbitra, além de árbitra, uma belíssima moça, né? Eu não sei, me parece que parou, foi descortinar novos horizontes. Eu acho interessante essa participação, conforme eu dizia, Garcia, mesmo porque é questão de respeito. E já que a mulher adquiriu tanto espaço na sociedade, na política, na cultura, na religião, que aos poucos vai se abrindo, daqui a pouco nós vamos ter sacerdotisas, não é? Nós vamos ter ordenadas, isso aí não vai demorar muito. Então chegou no futebol a árbitra, e com um trabalho muito bonito. Essas comentaristas que estão por aí, ótimas comentaristas, te instrui muito, te orienta muito. É só você prestar atenção e ver o valor que elas dão às transmissões. Falei que o assunto aqui era preferencialmente a arbitragem, mas como é que a gente vai deixar de falar no futebol, né? Futebol que era jogado, o Duvaldo Elton historiou aí a sua passagem junto a ela as partidas de futebol. Futebol hoje, Duvaldo? Futebol hoje, em primeiro lugar, dinheiro, né? Técnica, muito pouco. Respeito, muito pouco. Dignidade, personalidade, amor à camisa, pouco. Ainda falando a respeito do futebol, um grande clube hoje, talvez o melhor dos melhores, e uma grande seleção. Bem, vou começar por último. A grande seleção que nós vimos, eu vi, você viu, a de 1970. Seleção das seleções, né? Porque em 66 nós tínhamos 16 anos, nós perdemos. Em 62 nós tínhamos 12, a lembrança era muito vaga. A de 58 nós tínhamos 8, menos ainda. De passagem nós temos a mesma idade. Exato. Então, a seleção de 1970, para mim, foi a seleção das 70. Não deixando de considerar, respeitando os devidos valores, a de 82. Foi que realmente. O Pelé fez um senhor time, não ganhou por questões de sorte, mas que com técnica, disciplina, moral de um homem que comandava a seleção com dedo duro, pulso firme, mas numa diplomacia a toda prova. Cortou os jogadores e não deu satisfação. A responsabilidade é minha e ninguém até hoje sabe por quê. Por que Leandro, Renato Gaúcho foram cortados. Nos bastidores nós sabemos, né? Mas ali ninguém nunca falou. Um grande time. Um grande time. Esses times da Europa hoje são grandes times, né? O Barcelona, Manchester United, Manchester, Bayern de Munique, são grandes times. Mas eu vou ficar com o futebol brasileiro. Eu diria três times. Atlético, com um plantel maravilhoso, que se engrenado, se levado a sério, se tornará um grande clube. Um grande time. Clube ele é, um grande time.
vou dizer o Palmeiras, que tem um senhor plantel. E vou dizer o Flamengo, que apesar dos cai, desce, cai, cai, levanta, são 3 grandes clubes brasileiros que, para mim, não perde, se bem estruturado, a nível mundial. Muito obrigado, Oduvaldo Elton, de estar aqui conosco, participando desse Gente da Gente. Nós ainda vamos programar uma segunda edição, não é não? Porque você vê que o tempo passa rapidamente, voa, né? Quando a prosa é boa e o entrevistado fala com competência, com gabarito e tem um raciocínio muito bom, muito rápido e respostas firmes e incisivas. Muito obrigado, Garcia. Eu sempre estarei à sua disposição. Um amigo você nunca nega, né? Você não fecha as portas, nem para não dizer que o coração, né? O coração está aberto e você, eu dizia no início, uma pessoa que quando aqui chegou, uma das primeiras amizades que fez. Foi na papelaria, na Cometa. Arley. Eu sabia que tinha negócio de cometa no meio. o Garcia, o Luiz, os 3 homens que vieram fazer essa transformação no meio radiofônico de Divinópolis. Porque a história do rádio de Divinópolis, ela pode ser dividida antes e depois de vocês. Veio aí depois o Miraci Rogério, veio esses grandes meninos que estão aí hoje, né, com outra dinâmica, fazendo do rádio e da televisão. O Oduvaldo se refere ao Luiz Carlos Campos e ao Alair Rodrigues. Exatamente. E a essa modesta figura aqui. Os 3 que vieram naquela época e fizeram essa transformação do rádio. De Barbacena. O Luiz também de lá, uma das vozes mais bonitas que eu ouvi. Mas infelizmente foi cedo. Já nos deixou. Muito obrigado, Oduvaldo. E um grande abraço. Muito obrigado, Garcia. Muito obrigado por essa oportunidade e sempre que necessário estarei à sua disposição. Esta foi mais uma edição do Gente da Gente, que contou também com a edição, montagem aqui da nossa equipe da TV Candidez. E aqui quem nos assiste é o Lincoln Clóvis.